E se eu dissesse para você que você não deveria trabalhar para ficar rico, e sim trabalhar para o ócio, você provavelmente me acharia um louco, não é mesmo? Meu nome é David Panceira, esse é o meu canal do YouTube, e já de antemão eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like aí, dê o joinha, para receber as notificações e também ajudar o canal, não é? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre ócio, né? Ou mais especificamente vida contemplativa, tá? E a primeira coisa, né, que quando eu falei ali no começo, na abertura do vídeo, que você não deveria trabalhar para ficar rico, na contramão do que muita gente fala, né? E sim para o ócio, provavelmente, né, eu não sei se foi o caso para você, mas provavelmente você pensou que o ócio aqui tem o significado de jogar as pernas para o ar, ficar descansando numa rede, ou, sei lá, assistindo série em alguma plataforma de streaming aí que você queira e tudo mais. Entretanto, não é disso a que eu me refiro quando eu uso a palavra ócio. Né? Não é como, por exemplo, eu, Aristóteles, Roger Scruton, Joseph Pieper, entre outros filósofos na história, não é como nós pensamos acerca do ócio. Né? Derivando de uma tradição aristotélica, né, na verdade em Aristóteles isso está mais evidente, o ócio nada mais é do que simplesmente o fim do trabalho, o propósito do trabalho. Né? Ou seja, não é o ócio que as pessoas têm na cabeça, ou melhor, o significado de ócio que as pessoas hoje em dia utilizam. Não. É o propósito do trabalho. E esse propósito do trabalho, nada mais nada menos para Aristóteles, significa você estar livre, sair de um estado de ocupação total para um estado de estar livre para buscar a vida contemplativa. Então, essa é a finalidade do ócio. Então, por exemplo, se você busca uma liberdade financeira para ter esse tempo livre, por exemplo, para uma atividade contemplativa, então você está trabalhando para o ócio. Não é esse o ponto. Né? O que eu quero dizer aqui não é que você não precisa trabalhar, não é esse o ponto. Né? Então, a vida contemplativa, né, o ócio, então, aqui segundo Aristóteles, ele tem esse caráter de vida contemplativa. Então, não é preguiça, não é nada disso, jogar as pernas para o ar, não é do jeito que a gente utiliza a palavra ócio, uma vida ociosa, como a gente costuma qualificar hoje em dia, daquela pessoa que não quer fazer nada da vida, etc. Não é nesse sentido. Né? O ócio aqui para Aristóteles e para nós aqui nesse vídeo, ele significa muito mais do que isso. Significa essa atividade, esse fim do trabalho, esse propósito do trabalho para buscar uma vida contemplativa. E a vida contemplativa, por que eu deveria buscar a vida contemplativa? Bom, Aristóteles enxerga a vida contemplativa não como um fim, não como um meio, aliás, mas simplesmente como um fim. É o maior bem que um ser humano pode buscar. Né? Então é aquilo que vai tornar a pessoa plenamente humana, ter uma vida refletida, uma vida contemplativa, uma vida que ela contempla a verdade, que ela contempla o mundo ao seu redor e a verdade que descobre sobre ele. Né? Então, essa vida contemplativa ela não é um meio para nenhum outro fim, ela é simplesmente o fim da vida humana, segundo Aristóteles. E por isso que tem esse propósito total, né? Ou melhor, tem esse caráter, esse peso, né, nas palavras de Aristóteles, a palavra ócio, o buscar essa vida contemplativa. Tá? Então, veja, a gente tem que fazer aqui a distinção correta entre ócio e distração. O que acontece muito na nossa sociedade contemporânea é a confusão entre essas duas coisas. Né? Ou seja, o ócio, nesse sentido de vida contemplativa que nós estamos colocando aqui nesse vídeo, ele acaba se confundindo com a distração. Mas, no sentido que a gente colocou, não deveria ser, né? Mas acaba se confundindo aqui na nossa sociedade, no nosso tempo. E o que significa isso? Que as pessoas querem simplesmente trabalham, né? Não vem a hora de chegar o fim de semana, não vem a hora de acabar o expediente do dia, etc.,
para encontrarem alguma distração, né? Ou seja, para sair daquele estado, segundo elas, de atividade para ir para um estado de passividade, né? Mas na verdade é o contrário que a coisa deve funcionar. O estado de passividade, no final das contas, né, nesse sentido de vida contemplativa que nós estamos colocando aqui, é o estado do trabalho. O estado de atividade, né, é o estado da vida contemplativa. Então, portanto, o estado do ócio. Mas a distração é o contrário disso, né? Ela não permite isso. As pessoas, tanto que, veja, o que as pessoas costumam falar durante as férias? Poxa, agora eu vou descansar, agora eu vou para uma casa do campo me refugiar, sair da cidade, etc, etc, etc. Né? Quando no final das contas, né, não é isso que é o ócio. A vida contemplativa, né, ela exige um certo silêncio interior, é claro, é óbvio, tá? Então há uma importância desse silêncio interior, mas ela não é uma atividade de distração. Não é uma coisa que eu vou para casa de campo descansar, colocar minhas pernas para o ar numa rede, ou, sei lá, passar dias imersos em redes sociais, em sei lá, séries de TV, né? Ou qualquer outra coisa que nos afaste, no final das contas, da contemplação, né? A gente vive um mundo em que ele é muito solitário, ou seja, as pessoas são cada vez mais individuais, ou melhor, individualistas, né, no seu sentido, mas individuais também, ou seja, são indivíduos perdidos no meio de uma massa, que não, as relações elas são cada vez mais supérfluas, a gente não tem umas relações pessoais tão fortes mais, então, portanto, é um mundo cheio de solidão. E a vida contemplativa, ela exige esse, digamos assim, esse estado de solidão. Mas esse estado de solidão não é a solidão que o mundo oferece, é simplesmente solitude. Então, o que a gente precisa de solitude e não de solidão, no sentido que existe a solidão moderna, que gera depressão, gera ansiedade, gera trocentos outros problemas, não é mesmo? Então, é necessário uma certa solidão para buscar ou uma solitude para buscar essa vida contemplativa. Já dizia o nosso amigo Sócrates, não é mesmo? Uma vida não examinada, ela não merece ser vivida. Sócrates falou isso num dos diálogos, né, que ele está discutindo com o Hípias, e falou isso porque ele não conseguiu chegar num consenso sobre o belo e coisas do tipo. Mas é nesse sentido, então, que então, eu penso que Sócrates está muito certo aqui ao dizer que uma vida não examinada ela não merece ser vivida, tá? E o que a gente, então, para buscar uma vida contemplativa nesse sentido que Aristóteles, porque a vida contemplativa, eu também não falei muita coisa aqui acerca dela, mas veja, a vida contemplativa é aquilo que vai dar maturidade para uma determinada pessoa, né? Maturidade no sentido de personalidade, de caráter, né? Mas também no sentido intelectual, porque só quando você contempla aquilo que você estuda, aquilo que você está de fato estudando, quando há uma atividade contemplativa em relação àquilo, que você de fato incorpora. E esse, na verdade, é um dos grandes objetivos de você estudar, né? Você incorporar aquelas verdades que você encontra. No caso contrário, você está fazendo para quê, né? Por pura vaidade? Por quê, né? Não dá. Então, é necessário essa atividade contemplativa. E a contemplação, ela sempre acompanhou os grandes filósofos da história. Eles contemplavam aquilo que eles estavam descobrindo, etc. Acompanham sempre as grandes mentes da história, né? É na nossa sociedade de ruídos, eu diria assim, em que há um impedimento para uma vida contemplativa. Porque há muitas distrações, né? Muitos ruídos que nos impedem de ouvir a nossa voz interior. Ele é um ruído que ele é silencioso, mas ele é poderoso, né, no final das contas, porque ele obscura a mente, distrai a nossa mente e nos afasta de nós mesmos, nos afasta
daquele exame interior que é necessário, né? E da contemplação, da maturação daquilo que você estuda, daquele exame sobre as minhas atitudes, minhas ações, né? O exame de consciência, o famoso exame de consciência, portanto, determinar algumas coisas a partir desse exame de consciência. Eu quero adquirir determinadas virtudes, eu quero eliminar certos vícios, etc. Isso só é possível com uma atividade contemplativa, né? Ou seja, com o que eu chamo de uma descida da torre. Só é possível fazer esse tipo de coisa descendo da torre. Ou seja, para viver, então, para seguir aquilo que eu falei no começo, né, é necessário, penso eu, uma mudança radical em termos de prioridades, né, que o mundo moderno nos oferece para buscar uma vida contemplativa, né? Porque não dá simplesmente para simplesmente querer descansar, né, ou passar o tempo, coisas do tipo, e que é o que a sociedade nos oferece o tempo inteiro, né? Isso está sendo oferecido a nós com muita frequência. Então, viver o verdadeiro ócio, ele é muito mais do que simplesmente descansar, né? É cultivar uma vida interior muito rica, mesmo, de fato, né? Onde a contemplação mesmo e o autoconhecimento, porque você vai se autoconhecendo ao praticar essa vida interior, ao ter essa vida interior, acaba nos guiando, né? Nos guiando nessa vida. E assim eu vou crescendo intelectualmente, assim eu vou crescendo como pessoa, assim eu vou crescendo profissionalmente, eu vou crescendo em relacionamentos, etc. Somente com essa maturidade, que para mim, penso eu, ela é impossível de ser alcançada sem o ócio, sem esse sentido da palavra ócio que eu coloquei aqui, né? Bom, eu espero que esse vídeo te ajude, né, se você não faz isso já, a buscar uma vida contemplativa, porque é uma vida a única vida, eu diria, como Sócrates, que vale a pena ser vivida. Certo? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Ativar o sininho aí, dar o like e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço aí e até a próxima.